Bom, pessoal, isso aqui é a aplicabilidade prática, terapêutica, do que seria a jornada do herói descrita por Campbell e outro cara chamado Vogler. Eu adaptei ela para o processo terapêutico mesmo e narrativo. Tentem pensar nesse círculo não como sendo um círculo, mas sim como sendo uma escada caracol vista de cima. É como se você estivesse vendo a escada caracol de cima. Ela é como se houvesse em cada etapa dessas é um degrau. E a gente continua subindo. A integração não é o fim da jornada, ela é o começo de uma outra. O que é o conhecido? O conhecido é o que você conhece. É o que você chama de você nesse momento. Simbolicamente falando, o conhecido seria o reino muralhado antes do dragão chegar. É o conforto. É onde você se sente estável e tudo mais. Só que geralmente, esse lugar conhecido causa uma sensação de tédio. Uma sensação de estagnação. Pô, a vida pode ser mais. Quando vem essa pergunta ou essa percepção de que a vida pode ser mais, você já vai para o que seria o chamado. Ora, se você percebeu que a vida pode ser mais, que você pode ser mais, quer dizer que agora você vai precisar assumir um certo tipo de responsabilidade para colocar em prática aquilo que você sente que deve fazer. Você vai sentir um certo tipo de entusiasmo para se tornar algo. Entusiasmo é entheos, que é Deus interior. É como se algo dentro de ti se abrisse e te chamasse para uma vida com sentido e significado. Só que o que acontece? Junto desse chamado, vem a negação do próprio chamado, que é a própria recusa. É a recusa. A maioria das pessoas sente, ao mesmo tempo que sente um chamado para algo maior, sente também medo e paralisia. E elas acham que elas só vão conseguir fazer alguma coisa maior da vida delas quando elas não tiverem medo. Só que o medo nunca vai desaparecer. O medo, ele sempre vai permanecer na nossa história. A única forma de vencer o medo é agindo com medo mesmo. E eu sei que isso aqui soa um papinho de coach. Ah, vai com medo mesmo. Não, mas é porque realmente, se você enfrenta o teu medo, você desenvolve coragem. Você vai desenvolvendo cada vez mais ferramentas e aprendendo a lidar com ele. Mas ele vai continuar existindo. Mas e Ansiedade, pra pessoa paralisia. que tem um medo específico e não consegue nem dar o passo zero, assim? Uma fobia, no Uma caso. fobia, treme de medo. Uhum. Então a pessoa quer, enfim, quer fazer algo, sei lá, falar em público. Uhum. E ela não consegue pisar ali no palco, cara, porque, Cara, porra, ela treme, ela soa e tal. O que que ela tem que fazer, assim, pra começar a dar esse passo? existem aplicabilidades práticas, que seria controle de respiração e tudo mais. Mas se a gente. Aí já entra num outro campo. Mas se a gente aprofundar realmente no que são os medos, cara, a base de praticamente todos os medos e fobias é a busca por controle. A gente quer controlar. A gente quer controlar tudo. Tipo, a gente quer Sim, cara. controlar como vai ser a reação do público quando eu falar. Então eu começo a me desesperar porque eu começo a pensar que a reação deles não vão ser aquilo que eu espero que seja. Eu fico paralisado. Isso vai gerando diversos outros gatilhos, digamos assim. Mas existem ferramentas de mindfulness, de respiração que a pessoa pode fazer antes. Mas aqui, isso aí, essa é a parte mais tranquila, pra falar a verdade. A organização de como lidar com esse tipo de medo. A fobia, a ansiedade e tal. Mas agora, Parte mais tranquilo, mas eu acho que a maioria das pessoas já sim, tem dificuldade, né? só que a parada é a seguinte, a gente pode aprender a lidar com o sintoma ou entender de onde ele vem. Se a gente conseguir entender de onde ele vem, fica mais fácil de lidar depois. E aí é meditação, terapia. Isso ajuda nesse processo. Porque o que acontece? Quando a gente sente o entusiasmo central pra fazer alguma coisa, é natural que venha o medo. É natural que venha essa sensação de, cara, e se não der certo? E aí o problema é que a maioria das pessoas acaba presa justamente nessa etapa, que é o recebimento do chamado e a recusa desse chamado. Ah, o que, que os outros vão achar? Como é que a minha vida vai ser se eu fizer tal coisa? E aí elas acabam retornando ao que seria o conhecido e ficam presas nessas duas etapas. Sim. Geralmente, ao ficar preso nessas duas etapas, a pessoa vai criando dentro dela duas sensações. A primeira é a sensação de tédio, a segunda é de vazio. Esse vazio se torna inveja. Inveja de pessoas que, de certa forma, seguiram o próprio chamado. E a vida delas vai se tornando um lugar cada vez mais frio. Como se ela estivesse traindo a si mesma. Essa parte aí, que é a parte de se não ligar pro ambiente e tal, e seguir o que você quer. Sim, o entusiasmo, inclusive, ele. O que acende o entusiasmo é justamente essa busca por ser você. Nesse momento vai ser necessário que você se assuma como você mesmo. Tipo, que você esteja disposto a assumir a responsabilidade por ti mesmo, pela tua vida. Não pelo que os outros querem que você faça da tua vida. Sim, sim. É você com você. E para que você faça isso, vai ser necessário que você faça algo que Kierkegaard chamaria de salto de fé. Salto de fé, beleza, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer.
eu vou fazer. Eu vou arriscar porque essa vida é minha e no final das contas ela já tá perdida, porque um dia ela vai acabar. Cara, então deixa eu puxar esse gancho aí e te fazer uma pergunta também. Uhum. Em relação a essa coragem. Assim, existem níveis de você estar destravado disso, eu acho, né? Então você tem o cara que faz de qualquer coisa sem ligar muito pro que os outros, tipo um ventania da vida. E aí você tem um cara que tá no meio do caminho, onde ele, bom, não liga tanto pro que os outros pensam. Tipo, a gente aqui falando no microfone e tal, as pessoas vão falar mal da gente, vão xingar a gente e Uhum. tal. Esse é um nível também. E aí tem o cara que, assim, ele realmente liga pra muita coisa. Porra, dei bom dia pro cara de uma forma diferente. Meu Deus, o que esse cara vai pensar de mim e tal. Uhum. Seria interessante chegar no nível do Ventania, cara. É, Então, é um nível extremo. é, Dentro do tarô, o Ventania seria lá uma representação do tolo. Que é o tipo, foda-se tudo. sim, A pessoa muito rígida, o que estão achando e tudo mais, ela pode ser uma representação do que seria o imperador, que é o arcano que quer controlar tudo. Essa pessoa que tá sempre pensando sobre o que os outros vão achar das suas próprias ações, ela tá sempre presa no conhecido. Porque ela não tá disposta a ser ela. Isso é sim, muito cara. interessante, cara. Isso é muito interessante. Digamos que você finja ser uma pessoa que você não é. E todos os teus amigos gostam dessa pessoa que você finge ser. Os teus amigos gostam de quem? Do Cauê ou da pessoa que o Cauê finge ser? Da máscara. Da máscara. Quando o Cauê precisar ser o Cauê de fato e essas pessoas não gostarem, o que vai acontecer? O Cauê ou vai se sentir muito sozinho, ou vai perceber que essas pessoas nunca foram amigas de fato e vai escolher não usar mais máscara pra não atrair mais essas pessoas, ou vai escolher só usar máscara. Só que se ele escolher usar só a máscara pra agradar essas pessoas que já não gostam dele, ele trai a ele mesmo. Sim. E aí. Mas a gente entra numa parada muito difícil também, né? Imagina o cara que é um ventania. Sei lá, o cara é louco. Vamos botar Uhum, um pior ainda que o ventania, sei lá, outro cara assim. O cara tem. Pra ele ser ele mesmo, ele vai ser muito esquisito perante a sociedade. sim. E, portanto, vai ter, tipo assim, quase nenhum relacionamento, nenhum amigo, enfim, né? Então, quer dizer, é injusto isso com algumas pessoas, né? A vida parece ser meio injusta, porque o cara que ele é ele mesmo, com uma forma que ele se conecta mais com os outros, ele é mais abençoado do que um cara que tem hábitos esquisitos perante a sociedade e, enfim, se ele viver isso, ele não vai ganhar os dois lados, assim, entende? Uhum. Tipo, é como se a vida fosse mais fácil pra quem é extrovertido do que pra quem é introvertido. Quase isso que você tá falando. Não exatamente, né? Mas daria pra dar esse exemplo, assim. Tá. Sim, mas uma coisa interessante pra gente parar pra pensar é que uma amizade verdadeira, cara, as pessoas que realmente vão estar alinhadas contigo na tua vida, elas não são as pessoas que você conheceu antes de aceitar o teu chamado. Elas são as pessoas que você vai conhecer depois que você começa a se dedicar àquilo que você realmente quer. Sim. Os amigos reais. Claro, vão ter amigos que você conheceu lá no passado, que cresceram contigo, que também vão continuar. Esses são reais também. Mas geralmente uma amizade verdadeira vem depois da travessia, que é a etapa de aceitação do chamado. Nessa travessia é comum que haja, por um bom tempo, a sensação de solidão, porque você tá deixando pra trás o que te era conhecido, os padrões que você seguia, você tá deixando pra trás quem você era muitas vezes, pra se tornar alguém a mais. Tipo, provavelmente o teu processo seja bem solitário muitas vezes, de busca de conhecimento e tudo mais. Não sei se você tem com quem conversar sobre tudo que a gente fala aqui, que Hum. você conversa com os entrevistados, sem ser no podcast em si. Acaba sendo solitário muitas vezes. Mas você é capaz de trocar ideia com pessoas que também estão buscando algo que você busca. Uhum. Talvez pessoal até mesmo que tenha podcasts, enfim, é como se você fosse ali trocando ideia com uma galera que sabe esse processo. Esse pessoal vai ser tua verdadeira amizade, cara. É com eles que você pode ser você. Sim. Mas isso só vem depois que você aceita, de certa forma, um tipo de chamado. E aí, só pra terminar, por exemplo, uma coisa que eu venho fazendo recentemente, eu te falei da meditação, do budismo e tal, pelo fato de que eu trabalho muito, enfim, eu lesionei o braço recentemente, aí eu comecei a academia, né? Tipo, puxar peso e tal. Antes eu fazia mais boxe e tudo Uhum. mais. E aí, cara, eu, no meio das séries, assim, isso numa academia mesmo e tal, um monte de gente, eu uso um fonezinho, coloco uma música zen, assim, e aí treino e treino bem, assim. E aí, nesses intervalos, o que que eu faço? Eu fecho o olho
e começa a meio que meditar, assim, ali em 40 segundos, 1 minuto, assim, sabe? Que é mais um mindfulness do que uma meditação profunda, certo? Uhum. Porém, essa era uma trava que eu via que eu tinha, assim. Então, pô, é o que eu falei pra você dos níveis, né? Eu não ligo muito pro que as pessoas vão falar, mas tem níveis. Então, você ficar lá numa posição de meditação, assim, toda Claro. vez no treino, já é uma coisa acima, na minha visão. Mas é uma parada que eu já tô tacando meio que o foda, assim, digamos, sabe? Sim, mas aí, tipo, é importante que a gente, de certa forma, se importe, sim, com o que os outros vão achar. Porque senão a gente se descola totalmente da realidade. É isso que eu queria E chegar. daí qual que é a diferença disso pra uma loucura? Entende? Exato. Sim, por isso que é o caminho do meio. Então, mas nesse É você caso, essa saber tá, prática. é você saber estar nos dois mundos. Cara, não, essa prática não é um problema. Não é um problema. Se alguém vier conversar contigo, o que que você vai fazer? Vai fingir que a pessoa não existe e continuar lá no seu estado meditativo ou vai voltar e trocar ideia com a pessoa? Exato. Então, é esse ponto, tipo, não é um extremo. Mas, porém, aí eu vou mais além, assim. O que eu gosto de fazer, cara? Eu adoro, assim, treinar escutando uma música e, sei lá, sentir a música e tal, enfim. E aí, quando eu treino aqui na academia do prédio, eu tenho mais essa liberdade quando não tem gente lá. Uhum, Então, pô, levo a JBL, toro o pau, assim. uhum, E às vezes, porra, olho o espelho, assim, faço uma sombra de boxe, sei lá, parece que dá uma parada assim, sabe? Aí, fazer isso em um ambiente público é mais uma parada mais bizarra ainda, entendeu? Então, assim, até que ponto vai isso, sacou? Você uhum. viver esse sentimento, tacando meio que o foda-se pro ambiente, buscando a sua potência, entende? Sim, eu entendo perfeitamente o que tu vai falar e a resposta que eu vou dar vai parecer que fugiu. Mas desde que isso não influencie negativamente na vida dos outros. Tipo, o fato de você estar lá fazendo um sparring com um espelho e a galera tá te olhando achando maluca assim, de certa forma vai estar influenciando mais na tua vida por causa da percepção deles em relação a você do que você tá fazendo mal a alguém. Agora, se você começa a ter comportamentos que, tipo, me deu aqui na telha de, sei lá, passar e dar um tapa na bunda de alguém que eu não conheço. Sim, sim, Isso é idiota, sim. entende? É um outro extremo. Então, por isso que a autenticidade, ela quase nunca vai, de certa forma, contra o outro. O fato de você estar dançando na academia ou de fazendo um sparring contra o espelho ali e mais pessoas estarem vendo, não diz respeito a eles, diz respeito a você mesmo. Você tá com medo de um certo tipo de julgamento deles. Mas isso também é verdade pra você. Então tá tudo bem você fazer o sparring quando ninguém estiver olhando, saca? Tá tudo bem você meditar na academia e se algum instrutor ou alguma pessoa vier falar contigo, você parar a tua meditação e conversar com a pessoa. Esses pontos tá tudo bem. O problema é quando você nem sequer começa a fazer algo que você sabe que deve fazer porque acha que os outros vão achar muito maluco. Aí nesse sentido seria, porra, por que eu vou fazer um podcast? Tipo, entende? Tipo, num contexto maior da vida humana, o que importa mais? A forma que você se expressa na academia ou a forma que você se expressa aqui? Pô, é bem secundário a academia, saca? Não é uma trava que vai travar a tua vida como um todo. Quando a gente tá falando de chamado aqui, são pessoas que não conseguem expressar a sua própria verdade. Elas querem muito fazer alguma coisa, elas sentem uma trava gigantesca, porque aquela coisa que elas têm pra fazer talvez não seja aceita pelos outros. Não é sobre dançar ou não dançar na academia, não é sobre ouvir música de meditação na academia, tipo, é parada densa. Talvez a melhor aplicabilidade seria justamente o podcast, tipo, talvez algumas pessoas tenham dito que talvez não fazia sentido pra ti. Uhum. Que era melhor você ter feito talvez um concurso ou ter feito uma faculdade disso, daquilo, que era um caminho mais trilhado, mais organizado. Mas você sentiu no coração de fazer isso, então essa é a parada. As pessoas elas sentem um chamado interno pra fazer alguma coisa com a vida e não necessariamente tem a ver só com trabalho, mas com expressão geralmente de quem elas são, e elas não fazem. Não fazem, ficam só pensando em como seria. Você ainda tem essas. Eu tenho com o YouTube. Eu tenho uma trava gigantesca com o YouTube. Pra começar a produzir conteúdo no YouTube. Eu tô tentando vencer isso, cara. Isso é E uma por coisa que que o eu YouTube sim e o Instagram não? não sei. Não sei. É porque eu acho que no Instagram é mais. Não sei, não sei. Eu Não, acho que tenta pensar, cara. no YouTube eu acho que é porque é mais duradouro a coisa. Então, o que eu falo hoje pode ter um impacto maior no tempo. Isso E é bom, né? é bom e ruim ao mesmo tempo, porque eu posso estar errado e falar alguma bobagem que talvez influencie negativamente alguém. Mas aí não é o peso da responsabilidade Exato, brutal. exato. Por isso que vem a recusa. Por isso que vem a recusa. Sim. Eu vou precisar assumir mais responsabilidade sobre o que eu vou falar.
Então, eu tô trabalhando isso em mim e provavelmente vai começar a dar um foco maior ao YouTube agora. Cara, como a vida é uma coisa complicada, né, velho? Porque um cara como você que estuda pra caramba e, porra, tem uma profundidade absurda e olha isso, velho. Quer dizer, você sabe isso daí como se fosse a palma da sua mão e mesmo assim você tem essas paradas, velho. Sim. Que é isso, velho? Cara, o dragão continua existindo. Não importa quão sábio você se torne, vai continuar existindo uma trava, vai continuar existindo alguma coisa. E o interessante é que eu sei que ele existe, por isso posso enfrentá-lo. Não Entende? há nenhum ser humano na Terra que não tenha mais um dragão. Não. Não, todo mundo tem dragão, todo mundo tem medo. Todo mundo tem algo a ser trabalhado. Por isso, assim, João, se você puder, cara, mostra rapidinho lá em cima que tem um símbolo. Ó, tem um símbolozinho ali que parece um trevo de 4 folhas. Uhum. Mas esse e não é um trevo de 4 folhas, é tipo, é um infinito, uma lemniscata, tá ligado? O símbolozinho de infinito que é assim. Sim. É E dois, uma são dois, né? é um lateral e um de cima pra baixo, Vertical. que é o tempo, é o desenho de uma ampulheta. Então é o tempo na eternidade. Quero dizer o seguinte, Nossa, que massa. esse processo ele sempre tá se repetindo. Sempre que a gente vai aumentando a nossa consciência, vão aparecendo outros pontos a serem trabalhados. Entende? Sempre vai existir um medo, sempre vai existir um dragão, sempre vai existir algo a mais a ser melhorado. Sempre vai existir um novo chamado, sempre vai existir uma nova preparação. Só vai acabar quando a nossa história acabar, ou seja, na morte. Mas até lá, a integração ela nunca vai ser completa. A nossa, digamos assim, a nossa potência, ela só termina quando o nosso ato acaba. Na verdade, a obra da nossa vida nada mais é do que a vida em si. A história que a gente contou. Só que enquanto a gente ainda tá vivo, a gente está. A gente só é depois que a gente morre. Então é muito interessante que a gente pense também na morte para que a gente consiga tomar ações mais reais. Por isso que aquele conceito lá de angústia e tudo mais, e autenticidade tem a ver com a morte. Porque quando a nossa história fechou, não dá para ser mudada. Mas antes da morte, enquanto a vida ainda tá acontecendo, a gente vai sempre ter que enfrentar algum dragão, sempre vai ter que enfrentar algum medo, sempre vai ter que evoluir de alguma forma. Talvez o dragão momentâneo meu seja o YouTube. Beleza, mas é momentâneo. Em algum momento eu vou ter um filho ou um relacionamento. Talvez o meu dragão, o meu problema seja eu aprender a lidar com relacionamentos depois. Sim. Entende? São vários níveis da vida, não é só uma coisa. Porque a vida humana, ela é muito parecida com uma música. Ela não é um texto corrido, ela é uma música. Ela tem várias camadas ao mesmo tempo que constituem ela. Ela tem várias estruturas ao mesmo tempo. A gente vai precisar evoluir no campo emocional, no campo intelectual, no campo prático. A gente vai ter dragões práticos, a gente vai ter planilha pra preencher, a gente vai ter um chefe chato pra cacete num trabalho que a gente vai ter que aprender a lidar. A gente vai ter crise no relacionamento que a gente vai ter que aprender a lidar. A gente vai ter crise interna que a gente vai ter que aprender a lidar. A gente vai ter dívida pra pagar em algum momento, que a gente vai ter que aprender a lidar com a matéria. A gente tá sempre tentando aprender a lidar com a realidade. Só que a realidade é muito grande, cara. É muito grande, a realidade não é só isso. A realidade é isso também, isso. Coisas que a gente não necessariamente perceba e veja. São vários potenciais, então existem diversos dragões em diversos níveis. E quanto mais a gente for enfrentando e entendendo que cada um deles esconde um tesouro, mais integrado a nós mesmos a gente vai se tornando. Enfim. Não é um tesouro universal, então. Cara, por isso que eu gosto de falar que o tesouro é quem você se torna, não que você conquista. Entende? Quanto mais você for aprendendo sobre ti mesmo, mais você mesmo você vai se tornando. E talvez esse seja o principal objetivo da tua vida. Ser você. Qual que é o objetivo disso, cara? Ser você, velho. Porra, mas você vai chegar no tesouro, você fez todo esse circuito aí, travessia essa jornada e tal, e você chegou no tesouro, você obteve esse conhecimento do tesouro, ou sei lá, isso começou a fazer parte de você, enfim. E aí você tem outro tesouro. Cara, é porque o tesouro em si é quem você se torna, não o que você vai conquistar. Exato, só que você só se torna perante a morte. Você vai se tornar X. Sim. E quando você se torna X, vai surgir outro ponto pra Exato. Pra melhorar, pra crescer. E no fim, vamos morrer e você não vai conseguir ter chegado no final de todos os tesouros infinitos que tem a vida. Exato, mano. Exato. Só que você... Essa é a parada. Talvez o segredo pra uma vida bem vivida é você ser capaz de chegar no último segundo dela e pensar, porra, quem viveu essa vida fui eu. Entende? Esse é o tesouro final. 1 segundo. Que seja 1 segundo, que seja 1 minuto, que seja, sei lá, 7 dias numa cama de hospital.
Tipo, é você lá no final da tua vida conseguindo perceber que quem viveu a tua história foi você. Não o teu medo. A maioria das histórias são contadas através do medo, não do ser que vive ela. Sim. Entende? São mais histórias de coisas que não foram feitas do que coisas que foram feitas. O cemitério é o lugar que mais tem potencial, cara. O cemitério é o lugar que mais tem livro não escrito, música não lançada, obra de arte não pintada, podcasts não feitos, viagens não feitas. Tá ligado? Tipo, esse é o ponto. Esse é o ponto. São potenciais desperdiçados ali. Sim. Sim. Você pensa isso, cara? Sei lá, você tá andando assim, aí você vê, você passa no cemitério, sei lá, você vai visitar, Uhum. e você começa a pensar assim, meu Deus, velho. Sim, um dia serei eu. Direto, cara. Todo dia eu penso sobre a morte. É bizarro, mas isso me deixa vivo. Enfim. Bom, Depois, travessia, né? a próxima etapa dessa jornada seria na caverna, seria a preparação, na verdade. Depois que você faz a travessia, depois que você aceita o teu chamado, você vai precisar aprender como aplicar ele na realidade. Então você vai ter encontro com pessoas, você vai aprender com pessoas que já trilharam um caminho talvez semelhante, você vai desenvolver um pouco mais de disciplina, e aqui geralmente acontece um processo de autossabotagem, onde você nunca vai se achar bom o suficiente para começar. A travessia não tem a ver com você colocando em prática, não, tem a ver com você aceitando a preparação necessária para que você comece, para que você tenha uma oportunidade, para que você coloque em prática aquilo que você quer colocar em prática. A maioria das pessoas fica presa nessa etapa, depois de já terem aceito o chamado. Elas ficam presas aqui, se preparando, se preparando, se preparando, se preparando e nunca colocando em ação aquilo que elas sabem que devem fazer. É um perfeccionismo estéril. Só vou começar quando estiver extremamente pronto. É quase como se fosse uma gula intelectual. Preciso aprender mais para daí então colocar em prática. E nunca coloca em prática. Só fica aprendendo, aprendendo, aprendendo sem agir. Quando a pessoa decide agir, ela vai para outra etapa, que nada mais é do que a prática, é a oportunidade. Na oportunidade, vai ser a superação dessa paralisia que ela tinha. Ela vai colocar em prática, realmente, aquilo que ela aprendeu. Aqui, simbolicamente, é realmente o aparecimento do que a gente chamaria de adversário. O adversário é aquele que vai enfrentar. Então, nesse caso, a própria realidade se torna um adversário. Porque você vai precisar enfrentar a realidade para colocar em prática o que você aprendeu teoricamente apenas. Então, aqui pode ser você ensaiando para dar uma palestra, você tentando aprender sobre o convidado e para fazer uma entrevista boa. A oportunidade é a hora da prática real. Obrigado, velho. Tô de boa. A oportunidade é a hora da prática real. É você apresentando o trabalho que você estudou para apresentar. Sei lá. Cada pessoa vai ter sua própria oportunidade, digamos assim. E aí vem a consequência. Que é a próxima etapa lá, João. Essa é a oportunidade, a outra é a consequência. A consequência... Cara, se quiser pode falar profundamente, assim, não precisa acelerar, não. Tá. A consequência nada mais é do que a colheita ou o resultado da tua preparação, posta em prática na oportunidade. Então, geralmente a consequência de tudo vai ser o aprendizado. A gente acha que consequência é algo positivo ou negativo. Não, cara, não existe positivo e negativo. Tudo que é negativo se transforma em positivo se for colheito o aprendizado que aquele resultado negativo lhe trouxe. Se você for capaz de olhar para o acontecimento negativo como forma de aprendizado, ele se torna positivo, porque ele te fez crescer. E um aprendizado positivo, ou uma consequência positiva, tipo, deu muito certo, ganhei muito dinheiro com tal coisa, pode ser negativo também. Porque pode te levar para uma arrogância, de soberba, etc. Sim. E aí você não aprende mais nada na vida. Sim. Então, a consequência nada mais é do que a consequência da preparação e da oportunidade posta em prática. Depois da consequência, vem a integração. A integração é a percepção de crescimento. É quando a tua vida começa a ganhar mais sentido e autenticidade. E todos têm consequências, positivas ou negativas. Sim, tudo. Tudo tem consequência. Todo ato que a gente coloca no tempo vai ter uma consequência. Agora, o positivo ou negativo diz respeito à nossa interpretação. É tudo meio que, de certa forma, neutro. Só acontece, é o que é. A integração nada mais é do que o aprendizado que você colheu de ter posto em prática aquilo que você sentia que deveria ter posto em prática. Então a integração simbolicamente seria o tesouro, seria o elixir, seria a possibilidade de compartilhar com o mundo. Tudo que a gente aprende sobre nós mesmos, sobre a realidade, tudo que a gente executa, não é só pra gente.
querendo ou não, acaba influenciando o mundo de alguma maneira. Então, aqui o processo de integração tem muito a ver com compartilhar o que você aprendeu. E o compartilhar não necessariamente tem que ser uma aula ou algo do tipo, mas pode ser uma troca de ideia, pode ser compartilhar mesmo. Ajudar quem ainda tá no começo da jornada, mostrar que é possível. Acho que esse é o principal ponto aqui. Por quê? Compartilhar? Talvez não faça sentido pra você, mas a única forma que a gente tem de ajudar as pessoas de fato é compartilhando a nossa própria existência com elas. Sim. No sentido de, bom, digamos que você tem a grana e agora você quer ajudar alguém que tá lá no começo da carreira a comprar um computador. Você só pode ajudar ela porque você passou por um processo. Sim. Você pode escolher não ajudar também, se não quiser. Tá de boa? Mas geralmente tudo que a gente faz vai reverberar nos outros. Então, por isso Igual que... o podcast que você citou, né? É. Mesmo que você não saiba o tamanho das pessoas, o tamanho do alcance, mesmo que você não saiba. Porque tem as visualizações, mas tem também as pessoas transformadas que impactam o ambiente que elas estão inseridas, por causa de alguém que viu aqui. Sim, velho. Consegue entender? Tipo, digamos É meio que uma cadeia, né? Digamos que uma entrevista tenha dado 100 mil visualizações. Essas 100 mil pessoas que viram, cara, elas conhecem pelo menos 5 pessoas. Se a mensagem ali transformou elas de alguma maneira, já não Elas são... vão citar, né? É. Em algum momento. Não é nem citar, elas vão se transformar em algo melhor. Entende? E aí vão impactar 5 vidas. E por ter impactado 5 vidas, essas pessoas que foram impactadas também vão ajudar algumas outras, talvez. Tudo partiu da mensagem do podcast, saca? Se o podcast não tivesse acontecido, não teria todo esse impacto que a gente nem percebe. Uhum. É gigante, cara. Qualquer coisa que a gente faça é gigantesco. Até às vezes parar na faixa de pedestre para que alguém atravesse. É ridículo. Eu sei que sou ridículo. Mas acaba tendo um impacto. Não sei se chegou a falar com o Teston sobre teoria do caos. Sim. É tipo isso, cara. Sim. Em diversos aspectos. Verdade. Só que aí o que acontece? Na integração, nessa última etapa, geralmente a pessoa que negou o seu chamado e se tornou invejosa, ela começa como se fosse uma desintegração de si mesma. Ela percebe que o tempo passou e ela traiu a si mesma esse tempo todo. Então ela olha pra vida como um lugar de autodestruição. Ela começa a se irar contra a própria existência. Ela começa a achar, a se sentir ressentida em relação à própria existência em si e começa a pensar em potenciais autodestrutivos. Então não é uma integração, é uma desintegração. Geralmente, as pessoas que buscam um processo terapêutico, elas podem estar nessa etapa também, quando elas começam a ter alguns pensamentos de fim. E aí o terapeuta vai precisar entender quais foram as traições que essa pessoa teve para consigo mesma, para conseguir dar significado, colher aprendizados necessários sobre essa própria traição, e aí então mostrar para o paciente que ainda existe tempo. Apesar de ser talvez mais 5, 6 anos. Existe tempo para que ele viva, para que ele coloque em prática alguma coisa, para que ele se torne autoral, digamos assim, autêntico. E aí o cara chegou nessa última fase que é a integração, passou por todas. E agora ele aumentou o seu conhecido. E aí ele vai... Volta pro conhecido. Ah, velho, pra mim isso... Como assim, irmão? Cada entrevista cada entrevista que tu faz no podcast aumenta o teu conhecido. Total. E aí vem um novo convidado. É mais um chamado pra uma nova aventura. Sim, cara. Que você vai fazer uma travessia até integrar o conhecimento que você teve na conversa. E o teu conhecido vai aumentar. Uma vez o Fermento falou pra mim, cara, que... Bom, Fermento, pra quem não sabe, é outro host podcast. E aí ele também leva vários caras, assim, cabeça lá e tal. Sim. E ele falou, cara, o que a gente vive como host é uma parada bizarra. Porque você tá em contato com múltiplas pessoas, com Sim, mano. múltiplos pensamentos, conhecimentos e outras áreas e tudo mais. E, tipo assim, o nível de conhecimento que você recebe ali, cara, é bizarro, assim. Toda semana vem... A gente posta 2 aqui por semana. Vem 2 caras e aqui, assim... Modéstia à parte, a gente só chama cara foda aqui. Então o cara vai falar coisas extraordinárias, assim. Sim. E é isso, velho. Às vezes, pô, eu tô pensando, pô, realmente faz sentido aqui a filosofia de Spinoza. Aí do nada vem um cara e fala uma coisa contra isso. Eu falo, caralho. Esse é o ponto. Isso pode fazer com que você meio que não consiga definir o que você acredita. Porque, na verdade, nós acreditamos em concepções que são criações, cara. Exato. E nada faz sentido. Talvez nada faça sentido, mas eu acho que tem um sentido maior. Não é feito, digamos assim. É o que você sente que faz sentido pra ti, essa é a parada. Só que o problema, isso é uma coisa que eu até já falei
com o fermento. Muitas vezes, cara, pelo fato de você estar exposto a diversas visões de vidas diferentes, você meio que começa a duvidar da tua própria visão de vida. E aí tudo se torna meio que caótico, meio que, caramba, eu já não sei mais no que acreditar. Isso é ruim na sua visão? Não, mas leva pra um lugar vazio. Sim. Você vai precisar, em algum momento, criar uma hierarquia de valores pra ti. O que realmente importa. Só pra suprimir o vazio. De certa forma, é pra suprimir o vazio. Mas o que realmente importa, então? A busca pela verdade absoluta ou suprimir de fato o vazio e Cara, ter a sensação de Não. que você está vivendo realmente alguma coisa que faça sentido. É uma forma de ver, tipo, a gente não vai ter a verdade absoluta. Nunca. 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 A gente é incapaz de entender a verdade absoluta. Sei lá, a gente pode chamar a verdade absoluta de Deus, de todo, de universo, de, a resposta pra todos os males. Não vai. Talvez após a morte, imagine que tenha um Deus e Mas conceba. não dá pra saber de fato. Não, tô brincando. Já foi pro metafísico. Talvez a real busca da vida humana seja encontrar não a verdade absoluta, mas a tua verdade. Que já é diferente. É a tua verdade absoluta. É o que é real pra ti. É a tua hierarquia de valores. O que faz sentido pra ti, velho. Talvez pra maioria das pessoas aí não faça sentido nenhum passar 2, 3 horas por dia lendo filosofia, mitologia, os caramba 4. Pra mim faz. Mas pra mim faz. Eu não preciso pregar pra você que você tem que passar 2, 3 horas por dia lendo pra daí então ser feliz. Talvez não, cara. Talvez o que você tem que fazer 2, 3 horas por dia pra ser feliz é, sei lá, tocar um instrumento. Ou, não sei, cada pessoa vai saber a sua própria coisa em si. Isso é muito interessante. Eu falei já em alguns outros lugares. Mas tem uma parada interessante do budismo que um estudioso de budismo ele fala: se você encontrar Buda no meio do caminho da tua iluminação, mate-o. Por quê? Porque as pessoas que começam a estudar budismo, ou começam a meditar, ou alguma coisa do tipo, ou começam qualquer coisa na vida, elas querem se tornar alguém. Tipo assim, ó. Digamos, eu começo um podcast inspirado no Joe Rogan. Eu quero me tornar o Joe Rogan. Eu não vou me tornar o Joe Rogan. Eu vou me tornar o Vinícius. Vou me tornar o Cauê. Saca? Aí, porque se você encontrar Buda no meio do caminho da iluminação, mate-o. Porque tá tudo bem você ter mentores. Tá tudo bem você ter pessoas que vão te ajudar no processo. Não queira ser eles. Se você quiser ser eles, você já tá traindo a tua história. Uhum. Entende? Você vai ser o responsável por concatenar todas as experiências que você teve em ti mesmo. Então pega o que é bom da nossa conversa. Desconsidera umas paradas que tu acha que não faz sentido. Tenha esse olhar crítico. Pega o que é bom da conversa que você vai ter com um filósofo de Spinoza. Desconsidera o que não fizer sentido pra ti. Pega o que é bom da conversa que você vai ter com um neurocientista. Desconsidera. Mas você não acha, Vinícius, que assim, o que eu considero inútil talvez seja uma alavanca para ainda aumentar mais a minha potência? Pode ser, cara. Então, assim, às vezes você, enfim, fala uma coisa aqui, eu falo, puta, que besteira. Isso daqui eu não vou prestar atenção, vou prestar atenção em X, Y, Z. Sim. Mas é isso aqui que eu ignorei que vai trazer esses benefícios, assim, digamos. Esse é o ponto, velho. O que for real não vai ser ignorado. O que for real pra ti não vai ser ignorado. Vai reverberar em algum lugar. Tipo, caralho, eu nunca tinha pensado nisso. E aí virou uma chave. Essa chave virada vai ter uma consequência. Sim. Vai ter o chamado de responsabilidade. Entende? São as chavinhas viradas. As chavinhas viradas, elas sempre são um indicativo do que é real pra ti. É o que ressoa. Sim. É o que ressoa. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo.